Segundo a tradição judaica, o Messias entrará em Jerusalém por este portão. É o único portão oriental do Monte do Templo. Ele está bloqueado e selado desta forma há quase 1000 anos. Ninguém pode passar por este portão e entrar no Monte do Templo por aqui. Há 3 dias, uma câmera de segurança em Jerusalém registrou algo fisicamente impossível no portão oriental. O portão que 3 religiões acreditam estar selado até o retorno do Messias. As imagens foram analisadas por arqueólogos, um sismólogo da Universidade de Tel Aviv e 2 agências de inteligência. Nenhuma delas apresentou uma explicação convencional. A pedra está se movendo, e o que eles encontraram ao examiná-la mais de perto é a parte que as autoridades estão se esforçando para conter. O portão sob o portão. É aqui que esta história começa. Não com as imagens, mas com o que elas mostram. Em 1969, o arqueólogo James Fleming fotografava o portão leste quando o chão encharcado pela chuva cedeu repentinamente. Ele caiu 2 metros na escuridão. Ao erguer os olhos da lama, sua lanterna revelou algo que não deveria estar ali. Outro portão enterrado diretamente sob o portão selado. Mais antigo, oculto, um portão sob outro portão. Pense no que isso significa. 2 portões, um sobre o outro. Um já cumprido, quando um rei passou por ali montado em um jumento ao som de multidões, agitando ramos de palmeira, e o outro ainda à espera. A descoberta de Fleming não parou por aí. As pedras do portão inferior datavam da época exata em que a profecia diz que aquele momento ocorreu. O que significa que o portão que vemos selado hoje, aquele que mostra esses sinais impossíveis na câmera, não é o original. É o segundo portão, aquele destinado a uma segunda entrada. A tradição judaica diz que quando o Messias retornar, ele entrará em Jerusalém por este portão. E o fato de estar bloqueado atrasa seu retorno por parte de potências estrangeiras. E tem mais, a localização do portão enterrado coincidia perfeitamente com mapas antigos do complexo do templo. Mapas elaborados a partir da visão de Ezequiel sobre a glória de Deus partindo e um dia retornando pelo leste. 2 limiares, 2 entradas, uma história que abrange milênios. Esse contexto é importante porque agora existem imagens. Sarah Chan trabalha como guia turística no Monte do Templo há 15 anos. Ela conhece aquele muro. Há 3 dias, estava no meio de uma conversa com um grupo do Sunrise, quando parou, virou-se e pressionou a palma da mão contra a pedra. Já toquei naquele muro milhares de vezes, disse ela depois. Mas naquela manhã, a pedra estava quente por dentro. Não por causa do sol. O sol ainda não tinha chegado àquele lado. Parecia um pulso. Ela não está sozinha. 17 testemunhas na última semana descreveram o mesmo fenômeno. Os guardas se recusam a patrulhar perto do portão depois do anoitecer. Os milhares de gatos de rua de Jerusalém não se aproximam mais dele. Algo está acontecendo dentro daquelas pedras. E há 3 dias, uma câmera finalmente captou a profecia que aprisionou um império. Para entender por que as imagens são importantes, porque líderes religiosos de 3 religiões diferentes estão realizando reuniões de emergência neste momento, é preciso saber o que esse portão realmente é. Não é um portão qualquer. Ele se encontra em uma linha geográfica perfeita, um eixo profético inscrito na própria terra, estendendo-se do Monte das Oliveiras, atravessando o Vale do Cedron, passando pelo portão oriental, diretamente para o espaço onde antes ficava o Santo dos Santos. Deus projetou esse caminho, e já o usou antes. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo exatamente por essa rota. O profeta a viu surgir do santuário, passar pelo portão oriental e repousar no Monte das Oliveiras. A presença divina literalmente se retirando de seu povo. Mas Ezequiel viu algo mais. A glória retornando vindo do leste pelo mesmo portão. E então Deus disse algo que deveria aterrorizar qualquer um que já tenha tentado controlar esse lugar. Ele permanecerá fechado, porque eu entrei por ele. Não por decisão humana, mas por ordem de Deus. Então, por que o sultão otomano Suleio o Magnífico selou o acordo em 1541? Porque ele conhecia as profecias e tinha medo delas. Os textos judaicos diziam que o Messias entraria pelo portão oriental. Os escritos cristãos diziam que Jesus retornaria por ele. Então, Suleão o selou e foi além. No início do século XVI, o sultão otomano Sulei primeiro reconstruiu a muralha de Jerusalém. Ele construiu um cemitério bem em frente ao portão, preenchendo a entrada com túmulos muçulmanos. Segundo a lei Duesh, um sacerdote não pode atravessar um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Checkmate, pensou ele. O Messias não poderia vir mesmo que o portão se abrisse. Eis o que os historiadores raramente mencionam 1 ano após selar o portão oriental. O filho predileto de Suleão morreu misteriosamente. Seu grão-vizir
foi executado. Seu império parou de crescer completamente. O homem que tentou impedir a profecia foi impedido. E o que ele não poderia saber era que, ao selar o portão, estava, na verdade, cumprindo a profecia de Ezequiel. Deus usou o medo de um sultão otomano para realizar a vontade divina, e todas as tentativas de abri-lo desde então tiveram o mesmo desfecho. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, paraquedistas israelenses capturaram o Monte do Templo, o controle judaico de Jerusalém, pela primeira vez em 2000 anos. Alguns soldados queriam explodir o portão oriental, mas o rabino Shlomo Goren os impediu. Só o Messias abre esse portão, disse ele. Qualquer outra pessoa será julgada. O portão permaneceu selado, mas eis o que os arquivos otomanos podem ainda estar escondendo. E porque certos documentos confidenciais do teto de 1541 nunca foram tornados públicos. O que os engenheiros de Soleon realmente encontraram quando selaram aquelas pedras com argamassa. O que os trabalhadores relataram. Esses registros existem. As imagens não foram divulgadas, e as filmagens desta semana sugerem que pode haver um motivo. O que a câmera realmente capturou. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que se segue é o motivo pelo qual essas filmagens alarmaram as agências de inteligência e a parte que nenhuma fonte oficial confirma oficialmente. No mês passado, o fotógrafo James Martinez chegou ao portão leste antes do amanhecer para documentar o nascer do sol. Ele montou seu equipamento, enquadrou a cena e apertou o botão de gravar. Nas filmagens, que se seguiram 17 frames consecutivos, uma figura aparece dentro do portão selado. Não na frente nem atrás. Dentro da pedra sólida, a figura é translúcida, humanoide e, a cada frame subsequente, torna-se ligeiramente mais sólida. No frame 17, as feições faciais são quase visíveis. Martinez levou sua câmera para ser examinada por técnicos da Nikon posteriormente, sem defeito, sem dupla exposição, sem artefato da lente. Então, a rocha surge e é por isso que a construíram. E tem o tamanho de qualquer forte romano. As imagens são reais. O que elas mostram é outra questão. A menos que a pedra não seja tão sólida quanto parece, a menos que algo esteja se materializando do outro lado. Essas imagens deram início à investigação. E o que os investigadores descobriram ao analisarem imagens de segurança adicionais piorou a situação. Câmera após câmera, noite após noite. Formas translúcidas com formato humano, mais altas que a média, movendo-se através de paredes sólidas visíveis apenas nas câmeras, nunca a olho nu. A análise quadro a quadro confirma que são tridimensionais. Eles projetam sombras, interagem com a luz. Todos se movem em direção ao mesmo ponto, o portão leste selado. Eles se reúnem ali todas as noites, dezenas deles em formação à espera. Isso é... Quando a sismóloga da Universidade de Tel Aviv, doutora Rebecca Harrison, foi chamada, ela chegou, esperando encontrar leituras tectônicas ou vibrações de construção. O que ela descobriu a deixou sem palavras. Vibrações, relatou, mas não provenientes de atividade tectônica. A frequência está errada. É rítmica. Ela a mediu 72 batimentos por minuto, exatamente a frequência cardíaca de repouso de um ser humano. A Terra tem um pulso por trás da pedra selada. E está ficando mais forte. Há 3 meses era quase imperceptível. No mês passado, forte o suficiente para ser sentido através dos sapatos. Esta semana, movimento visível nas correntes suspensas perto do muro. As imagens são reais. O pulso é real. E a história deste portão sugere que ambos estavam se acumulando para exatamente este momento. As rachaduras que fazem a contagem regressiva nos arquivos secretos do Vaticano. Uma carta que a igreja tentou suprimir veio à tona no mês passado. Escrito em 1244 DC por Sir Geoffrey de Montfort, um cavaleiro templário no portão oriental. Descreve o momento em que encostou o ouvido na pedra selada à meia-noite e ouviu um coro angelical vindo de dentro da muralha.
Então, uma voz singular falou diretamente com ele. Jeffrey, filho de William, diga àqueles que vierem depois. Este portão mede o tempo. Cada pedra conta anos. Quando a última pedra rachar o último ano começa, observe as rachaduras. Numere-as. A contagem revela a hora marcada. Jeffrey contou o total de pedras na estrutura do portão. 889. Em seguida, ele contou as fissuras existentes. 847. Fez as contas. 42 pedras permaneceram intactas. Anotou a data e selou a carta. Agora, é aqui que a coisa fica perturbadora. Engenheiros modernos que inspecionaram o portão confirmaram que a contagem medieval de Jeffrey estava correta. Existiam 847 rachaduras em 1244 DC. Hoje, esse número chega a 887, com 40 rachaduras a mais em 780 anos. Mas o ritmo está acelerando. A primeira rachadura, após Jeffrey, apareceu 23 anos depois. A segunda, 21 anos depois. E a seguinte, 18. Então, 16. Cada rachadura aparece mais rápido que a anterior. A rachadura mais recente surgiu na semana passada, apenas 6 meses após a anterior. Se o padrão de aceleração se mantiver, a 889ª rachadura, a pedra final, se romperá em menos de 40 dias. E aqui está o detalhe crucial. Em hebraico, gamatria, o número 889 se traduz como Kapat Hamsh, a abertura do rei. Voltando à filmagem por um instante. O radar de penetração no solo apontado para a entrada selada revelou câmaras ocas atrás da pedra que não deveriam existir. Vazios que, quando mapeados de cima, formam um padrão que textos antigos descrevem como a pegada de Deus. A rota de peregrinação muçulmana proíbe escavações. Israel não arriscará as consequências políticas. Assim, essas câmaras permanecem intocadas, mas os sinais estão vindo à tona mesmo assim. E alguém em 1244 DC já sabia que deveria começar a contar os túmulos que afundavam e a montanha que se partia. Lembra-se do cemitério que Solean construiu para impedir o Messias 500 anos de túmulos intocados. A tradição muçulmana proíbe a remoção dos mortos. Mas nos últimos 6 meses, algo impossível foi documentado e registrado por equipamentos de topografia. Os túmulos estão afundando, não por erosão, não por construção, não por qualquer causa detectável. Eles estão descendo verticalmente e uniformemente, como se a própria Terra estivesse removendo o obstáculo. Ahmad Rashid cuidou desses túmulos a vida inteira. 7 gerações de sua família vigiaram este local. Há 6 semanas ele estava lá ao amanhecer quando colocou a mão em uma das lápides e sentiu-a se mover. Verificou a sepultura seguinte e a seguinte. Todas afundando. Ele se levantou lentamente. Meu avô me avisou que isso aconteceria, disse ele. Ele me disse, quando o Messias judeu vier, nossos mortos abrirão caminho. Achei que fosse uma superstição boba. Agora vejo com meus próprios olhos. 23 sepulturas afundaram até agora, todas em linha reta, formando um caminho do Monte das Oliveiras diretamente até o portão leste. Cada sepultura desceu exatamente 2 metros. 7, o número hebraico da completude. Agora olhe diretamente para o outro lado do vale, a partir daquele portão. O Monte das Oliveiras está se rachando. Não metaforicamente, mas literalmente. Uma fenda agora se estende por 91 metros de norte a sul. Ela apareceu em 2018, mas nos últimos 3 meses aumentou de 5 para 35 centímetros. Zacarias profetizou que essa fenda exata ocorreria quando os pés do Messias tocassem a montanha. Segundo a tradição cristã, Jesus entrou em Jerusalém pela última vez por esse portão no domingo da semana anterior à Páscoa. Os cientistas atribuem a causa às obras e aos danos nos canos de água. Mas eis o problema com essa explicação. A rachadura não segue as linhas de construção. Ela corre perfeitamente de leste a oeste, diretamente em direção ao portão leste. E eis o que a mídia não vai noticiar. As oliveiras ao longo da rachadura estão florescendo fora de época. Em Jerusalém, as oliveiras devem ser colhidas em outubro, não durante a floração. Essas árvores estão produzindo flores brancas frescas. Os moradores dizem que o cheiro lembra incenso. A última vez que isso aconteceu em Jerusalém foi em 70 d.C., semanas antes de os romanos destruírem o templo. Os túmulos estão abrindo caminho. A montanha está se dividindo ao longo de uma linha profetizada. As câmeras de segurança continuam gravando. E nada disso tem uma explicação natural.
O que o portão está fazendo com a biologia humana? É aqui que a história deixa de ser sobre pedra e passa a ser sobre algo mais estranho. Há 3 meses, a doutora Miriam Levinson estava em Tel Aviv pesquisando distúrbios genéticos quando seu primeiro caso impossível chegou, carregado pela porta. Um homem com linfoma em estágio 4. 3 semanas de vida confirmado por 2 oncologistas independentes. Sua família o levou até o muro ocidental para rezar. Ele passou pelo portão oriental. Desmaiou na calçada. Exames realizados no hospital na manhã seguinte não mostraram nenhum sinal de câncer. Não estava em remissão, nem havia diminuído. Sumiu em nível celular, como se nunca tivesse existido. Presumi que fosse erro de laboratório, doutor. Levinson disse em uma apresentação de pesquisa vazada. Repetimos os testes e mais uma vez, e depois os comparamos com as tomografias de 2 dias antes. O câncer estava em estágio 4, com metástase em todo o sistema linfático. De repente, não estava mais. Desde então, ela documentou 47 resultados idênticos. Cânceres diferentes, pacientes diferentes. Todos passaram pelo portão leste, todos experimentaram regeneração celular instantânea. Mas aqui está a parte que ninguém comenta: a cura não foi a descoberta mais estranha. O que aconteceu com o DNA deles depois? Sequências que os geneticistas classificaram como DNA lixo. Um código dormente que aparentemente não tem função, foram ativadas em todos os pacientes. Os pacientes relataram precisar de no máximo 3 horas de sono. Memórias perfeitas desde a ativação. Cessação dos marcadores biológicos de envelhecimento. Não é sobre-humano, disse o Dr. Levinson em voz baixa. É originalmente humano, a maneira como fomos projetados para funcionar antes que algo se quebrasse. Enquanto isso, em Roma, um padre que fazia manutenção de rotina sob a Basílica de São Lourenço enfiou a mão em um relicário e a retirou. Os ossos de São Lourenço martirizado em 258 d.C. Morto há 1766 anos estavam quentes. A temperatura corporal era de 37 graus Celsius. O Vaticano isolou a área. Em 3 dias, o tecido ósseo estava se regenerando. Tecido mole se formando onde apenas depósitos minerais existiam desde o Império Romano. E não apenas São Lourenço. Chegaram relatos de 17 locais no mundo todo, todos contendo restos mortais de mártires, todos mostrando o mesmo padrão. E cada mártir que apresentou regeneração morreu voltado para Jerusalém com uma oração final, pedindo para testemunhar o retorno do Messias. Algo está conectando séculos de fé ao que quer que esteja por trás daquele portão agora. Crianças cantando em uma língua morta. Agora, aqui está a parte que deveria ser impossível de explicar, e que ninguém em posição oficial está disposto a abordar publicamente. Em 17 países, em 6 continentes, crianças com menos de 7 anos cantam a mesma música. Uma música que ninguém lhes ensinou em um idioma que a maioria delas nunca ouviu falar. Tudo começou há 3 semanas em Gana. Uma menina de 6 anos chamada Abana se levantou no meio de um culto religioso e começou a cantar. Não era um hino, mas algo antigo e completamente diferente. Sua mãe a interrompeu para que ela parasse de cantar. Outras crianças se juntaram a ela. No final da semana, todas as crianças com menos de 7 anos em sua região cantavam a mesma melodia, as mesmas palavras. Linguistas identificaram o idioma como hebraico bíblico, um dialeto do exílio pré-babilônico, palavras que não eram faladas há 2.600 anos. Sem educação em hebraico. Fluentes. A tradução: abram, abram. Os portões da justiça. O rei vem ao seu trono. Chega de esperar. Chega de chorar. Espere, fica ainda mais estranho. Relatos começaram a chegar do Brasil, Filipinas, Coreia do Sul, Romênia, Nova Zelândia e Canadá. Mesma música, mesmo idioma, mesma melodia. Pesquisadores gravaram crianças em diferentes continentes e compararam os arquivos de áudio. Não semelhantes, idênticos. Mesma altura, mesmo ritmo, mesma duração. A doutora Patricia Wong, pesquisadora em Singapura, mediu as ondas cerebrais das crianças enquanto cantavam. Crianças a milhares de quilômetros de distância apresentaram padrões neurais idênticos no mesmo instante, como se cada criança estivesse sendo tocada como um instrumento em uma única apresentação. Após o término do canto, sempre exatamente aos 7 minutos, as crianças falam. Uma menina de 5 anos na Argentina disse aos pais a data exata da morte de seu avô. Uma criança de 7 anos na Austrália descreveu um terremoto no Japão 3 dias antes de ele ocorrer com uma precisão de 5% na magnitude, localização e número de vítimas. Algo está sendo transmitido através dessas crianças.
E o sinal, se você rastrear sua origem, se origina nas mesmas coordenadas para as quais todos os instrumentos apontam o portão leste de Jerusalém. As câmeras ainda estão funcionando. As rachaduras ainda estão se espalhando. E a questão não é mais se algo está acontecendo nesse portão. A questão é o que exatamente está do outro lado dele. A convergência final. Recuemos um pouco e observemos o que realmente temos. Um cavaleiro templário em 1244 DTC contou 889 pedras e iniciou uma contagem regressiva para a abertura das fendas. A contagem atual é de 887. Um sismólogo detectou um pulso de 72 batimentos por segundo atrás das pedras seladas. Um fotógrafo documentou 17 fotogramas de uma figura materializando-se dentro de uma pedra sólida. 23 sepulturas construídas para bloquear o Messias estão afundando em linha reta em direção ao portão. O Monte das Oliveiras está se dividindo de leste a oeste. Crianças em 6 continentes cantam em uma língua morta há 2.600 anos, anunciando que o portão está se abrindo. Ossos de mártires e 17 relicários estão se aquecendo após séculos. Isso não é coincidência. É convergência e tem um ponto central. Na Etiópia, o guardião da Arca da Aliança, a única pessoa autorizada a vê-la em silêncio por 30 anos, surgiu com uma única mensagem: devolvam-na a Jerusalém. O portão está sendo preparado. Imagens de satélite mostram a Igreja Ortodoxa Etíope organizando o transporte de algo imenso, que requer containers de chumbo. Aqueles que estão perto da arca relatam que ela emite energia letal para os desprotegidos. A mesma assinatura energética foi detectada nas câmaras, sob o portão leste. A doutora Helena Vasquez, física quântica do CERN, analisou as leituras sísmicas de Jerusalém em seus cálculos. O que ela descobriu descreveu como uma sincronização universal, a realidade se alinhando a um único batimento cardíaco acelerado. O batimento cardíaco não vem da Terra, disse ela. Ele vem através da Terra de algum lugar além da nossa dimensão. E então, há o rabino Yosef Berger, que supervisiona o túmulo do rei Davi. Seu pai lhe disse isso há 40 anos. Quando as pedras chorarem no portão leste, conte 40 dias. O que acontecerá a seguir abalará as nações. Em Tisha B'Av, o aniversário exato da destruição de ambos os templos, a umidade penetrou no antigo selo por dentro. Jerusalém estava seca havia semanas. Quando testada a salinidade, era semelhante à das lágrimas humanas. 40 dias após Tisha B'Av é Yom Kippur, o dia do perdão. Agora voltemos à filmagem da última terça-feira às 3h33 da manhã, horário de Jerusalém. As pedras se expandem e contraem lenta, constante e ritmicamente, como pulmões, como algo vivo por trás de 500 anos de alvenaria otomana, finalmente despertando. Quando o movimento começa, correntes próximas ao muro balançam para fora, sem vento. O sensor de temperatura registra um pico de 11 graus Celsius por 4 segundos, depois cai como se o calor fosse uma pulsação. O piloto capitão Ryan Foster estava sobrevoando Jerusalém em uma rota comercial ao amanhecer da semana passada. Por cerca de 4 segundos, quando a primeira luz atingiu o monte do templo, ele viu algo. Uma estrutura onde deveria estar apenas o domo da rocha. Não um reflexo, uma construção tridimensional que projetava sombras e era detectada pelo radar. Então desapareceu. O controle de tráfego aéreo registrou 17 relatos semelhantes em 3 meses. Tudo ao amanhecer, tudo descrevendo a mesma estrutura, correspondendo às dimensões exatas do futuro templo profetizado por Ezequiel. Dr. Barelli, que cunhou o termo Síndrome de Jerusalém, afirma que a onda atual é diferente de tudo que ele já documentou. Essas pessoas não se dizem profetas, não apresentam sinais de delírio clínico. Uma convicção recorrente é que ele está vindo pelo portão. Elas ficam paradas no portão leste por horas em silêncio observando. E quando saem de Jerusalém, voltam ao normal. Não estão delirando. O Dr. Barrow disse que elas estão reagindo a algo que não podemos medir, mas que elas podem sentir. A 889ª fenda está chegando. O caminho pelo cemitério está se abrindo. Os ossos estão quentes. As crianças sabem as palavras. Todos os instrumentos apontados para Jerusalém estão medindo a mesma coisa no mesmo limiar selado. E o que quer que esteja do outro lado daquela pedra está esperando há muito tempo pelo que está por vir.